A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil que nos dão a honra de estar conectados junto conosco em mais um programa Voz do Pastor, né? Estamos aí juntos, unidos em prol da obra de Deus. Este é o nosso maior objetivo. Pedimos aos nossos queridos e amados irmãos que compartilhem, né, os nossos vídeos e também a nossa live, né? Você pode aí compartilhar, dando sinal, dando ok aí nas nossas lives para que possamos alcançar mais irmãos e irmãs. Você também, que tem teu amigo, tua amiga, teu parente aí que precisa de oração, né? Fala conosco. Fala conosco, nos manda mensagem aí, nós estaremos orando por você. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Deus abençoe a todos, uma ótima quinta-feira. Estamos novamente ao vivo aqui para transmitir uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus. Mandando um abraço ali, né, com todo carinho, pro meu amiguinho, né, pro meu amiguinho Miguel. Miguel, oi Miguel, Deus abençoe você, seu papai, sua mamãe, seu irmãozinho, sua irmãzinha. Vocês são uma bênção de Deus, né? E queremos, meus queridos e amados irmãos, já de imediato, né, falarmos do que é mais importante, da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E nesta manhã, já vem no meu coração, três coisas que precisamos, com urgência, nós estarmos conectados. Três pilares essenciais na vida do cristão. Primeiro pilar, a oração. Segundo pilar, convicção do chamado que Deus fez para conosco. Terceiro pilar, fazer a obra de Deus enquanto ainda é tempo. Nós vamos nesta manhã fazer a leitura bíblica da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, e já está aí ao vivo junto conosco também a nossa amada irmã Olga. Deus te abençoe, a irmã Olga, também a missionária irmã Isabel, dali de Capão da Canoa. Deus abençoe você que está junto conosco aí. E Mateus, no capítulo 6, do versículo 1, nós aqui começamos a entender, começamos a compreender as explicações que a Bíblia Sagrada diz. Muitas vezes as pessoas têm feito a obra de Deus para se mostrar. Muitas vezes as pessoas têm feito a obra de Deus para obter lucro, para ter ganho próprio. Mas aqueles que foram escolhidos, aqueles que são escolhidos verdadeiramente para fazer a obra de Deus, que tem um chamado, que tem convicção que foi escolhido por Deus, eles, em vez de ganhar, eles perdem. O que perdem, pastor? Muitas vezes perdem amizades, porque as amizades não querem andar junto com eles, não querem aceitar a palavra. Muitas vezes essas pessoas perdem sono, preocupados com a vida de A, com a vida de B, porque a pessoa talvez se encontre enferma, às vezes se encontra desempregada, então a pessoa perde sono. O evangelho não é lucro, o evangelho é perca. Muitas vezes nós temos que perder algo nosso para ganhar algo para o Senhor. Eu poderia ter pegado um tempo, né? Entendeu? E poderia ficar comigo, poderia passear. Aí vocês, mas eu perdi tempo, tive que fazer tal visita, tive que ir em tal lugar. Mas toda esta perca de tempo está depositado diante dos anais celestiais do nosso Deus,
Um dia ele irá te recompensar por tudo que você fez em prol da sua obra aqui na face da terra. Deus nunca ficou e nunca vai ficar devendo nada para ninguém, tá bom? Nós vamos fazer algumas leituras bíblicas aqui, porque de nada me adianta eu vim para cá, como a gente tem visto em muitas redes sociais, as pessoas trazerem, né, trazerem uma palavra para tentar atingir o teu psicológico. Fique aí onde você está, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai prover aquilo. Aí eles pegam, vamos supor, fazer uma análise aqui bem correta. Aí eles pegam o Salmo de número 23 e dizem bem assim, ele, né? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me vai faltar. Meus irmãos, não vai te faltar nada, meu irmão. Deus vai cumprir todas as promessas, Deus vai suprir todas as necessidades. E eles esquecem que o Salmo de número 23, quando Davi escreveu, Davi estava numa luta tremenda, estava numa guerra, numa perseguição. E ele colocou ali, dizendo também, não vai me faltar afronta, não vai me faltar os adversários, não vai me faltar as lutas, não vai me faltar as provações. Então, essa psicologia barata que eles estão tentando infiltrar nas mentes dos seres humanos, principalmente os menos favorecidos, muitas vezes é para captar lucro, é para captar fama, é para ter seguidores. Mas Deus não me chamou, né, para vir amaciar o ego de ninguém. Deus me chamou para pregar a palavra da verdade, o evangelho genuíno. E Paulo, eu já vou ler aqui, né? E Paulo, chegando ali na Epístola aos Gálatas, ele, né? Ele é o fundador da Igreja da Galácia, deixou ali o evangelho, né? Genuíno. E quando Paulo volta na Galácia, encontra os irmãos ali diferente. E ele diz assim para os irmãos da Igreja da Galácia: eu me admiro muito, meus irmãos, que vocês começaram tão bem, alicerçados e embasados na fé. E agora, meus amados irmãos, vocês se desviaram, vocês mudaram, vocês saíram do evangelho genuíno e estão indo para um outro evangelho. Aí Paulo diz assim, mas não é um outro, é que alguns se infiltraram no meio de vós e começaram a perturbar vocês, começaram a distorcer a verdadeira palavra, trazendo outros ensinamentos. E este evangelho está transtornando a mente de vocês. Vocês estão desaprendendo aquilo que aprenderam, estão indo para o outro lado. E Deus não tem me chamado para pregar um outro evangelho, a não ser o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos aqui então, né, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, a prática da justiça. Diz-nos então, versículo 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Que palavra, né? Que palavra. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres o quê? Visto por eles. Quem agrada aos homens, desagrada a Deus. Quem agrada ao mundo, desagrada a Deus. Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24, no mesmo evangelho que nós estamos aqui, a Bíblia nos diz que nós não podemos servir
a dois senhores ao mesmo tempo. Ou agradamos a um e menosprezamos o outro. Então, quando nós quisermos ser vistos por esta sociedade, quando nós querer, alegrar esta sociedade, quando nós quiser ser visto por esta sociedade com bons olhos, muitas vezes nós não somos vistos por Deus com bons olhos. Por quê? Porque o Evangelho, ele contraria os pensamentos humanos. O Evangelho, ele divide famílias. Jesus chega a dizer, em sua palavra, bem assim, ele, em Mateus também fala, Ele diz assim, vocês estão pensando que eu vim trazer paz sobre a terra? Diz ele, eu vim trazer espada, vim trazer palavra. Por quê? Disse Jesus. Numa casa tendo 5 pessoas, a metade vai querer me servir e a metade não vai querer me servir. Alguns vão deixar seus parentes e vão me seguir, e outros vão ficar junto com seus parentes. Então a casa vai ficar dividida. Preste muita atenção. Não sou eu que falo, é a palavra. E aqui a Bíblia diz, quando nós quiser correr atrás de seguidores nas redes sociais, nós estamos querendo ser vistos pelos homens. Nós unicamente precisamos aprender uma coisa, que nós estamos diante dos olhos de Deus e Ele tudo vê. E diz a Bíblia Sagrada, o salmista Davi falando, bem assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Se Davi está dizendo, Senhor, o meu coração é Teu. Tu sabes o que eu tenho guardado dentro do meu coração. Não adianta eu querer usar de engano. Não adianta eu pensar que estou enganando ao Senhor. O Senhor conhece, o Senhor me sonda. O que uma sonda faz? Na terra, este material que essa sonda faz, ela faz uma escavação da terra para baixo. E ela sabe muito bem o que está na profundeza daquele buraco. Então, Davi está dizendo assim, Senhor, não adianta eu querer me esconder, não adianta eu guardar alguma coisa dentro do meu coração, porque a tua sonda vai passar por lá e ela vai saber o que eu tenho guardado. E, meu irmão, tem tanta gente que Deus precisa sondar os seus corações, tem tantas pessoas que Deus precisa com urgência passar a sua sonda para ver o que elas estão guardando. Vamos à frente, vamos à frente. Aí, diz a Bíblia Sagrada, no versículo 2, quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha o que a Bíblia diz. O que eles faziam, O que eles faziam, os fariseus, os hipócritas, Eles faziam, davam as suas esmolas, ajudavam as pessoas, mas para serem vistos, para serem notados pelas pessoas, para dizer bem assim, como ele é bonzinho, como ela é boazinha, está ajudando ali o pobre, está ajudando a necessidade, o necessitado. Eles ficavam tocando trombetas. E a Bíblia diz bem assim, quando tu deres a tua esmola, quando deres a tua ajuda para alguém, não fica aí abrindo a boca, não ficas aí, te gloriando, te vangloriando. Tu simplesmente
fez o que é necessário. Porque quando a Bíblia nos chamou, quando o Senhor nos chamou, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a nossa missão pregar o evangelho e ajudar o nosso próximo. Quando nós ajudamos e amamos o nosso próximo, não estamos fazendo nada mais e nada menos do que o nosso dever, do que o nosso trabalho, como missionários, como escolhidos do Senhor para fazer esta obra. Então não adianta ficar tocando trombeta. Obrigado, meu irmão Claudemir Pinheiro. Deus vos abençoe aí. Estaremos sempre aí, amado, orando por você. Também a nosso evangelista ali, Gilberto Ribeiro. Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Martinez Silva, Deus te abençoe, Deus te dê vitória aí. Estaremos no final deste programa, né? Estou saudando a todos aí com a paz do Senhor. Estaremos no final deste programa orando por você, por sua família, por seu ministério, pela nossa nação brasileira, pelos governantes. O cristão verdadeiro, ele não tem partido. O partido do cristão verdadeiro é o Evangelho. A placa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe aí, meus irmãos. Continuaremos aí unidos em oração. Aí diz a Bíblia Sagrada, né? Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no versículo 3 diz assim, ó, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Às vezes eu estou adentrando nos becos e nos valados, em lugares muito pobres, muito humildes, eu nem faço vídeo, eu nem faço foto. Às vezes eu faço, sabe por quê? Para mostrar para algumas pessoas, para provar para elas que elas têm nos ajudado com algumas ofertas, com alguns donativos de roupas, de calçados, de alimento, para que elas possam ver que realmente a gente está fazendo a obra, está indo no beco e no valado, levar aquilo com que eles cooperaram. Porque tem muitas pessoas que elas até ganham, elas até pedem o tal do Pix, mas elas não usam no devido lugar. Às vezes as pessoas desviam. Então nós, como descarga de consciência, para que depois as pessoas não fiquem nos jogando em rosto, que nos ajudarem, aonde é que está indo as roupas, aonde é que está indo os calçados, aonde é que está indo os alimentos que eles arrecadam ali nos supermercados, está indo para o bom lugar. Fique com certeza que a gente tem gasto muita gasolina. Fique com certeza aí você que temos perdido muito tempo nos nossos brechó, dobrando roupa, colocando nos sacos, nas caixas, arrumando para levar para as pessoas menos favorecidas. Levamos ali na Praia do Barco, levamos em Capão da Canoa, levamos na Mariápolis, levamos em Tramandaí, levamos em Santo Antônio da Patrulha. Quem mora no litoral norte nos conhece e sabe que a nossa vida é fazer a obra do Senhor, principalmente aos menos favorecidos. E muitas vezes no inverno nós fizemos sopa e levamos nas viandas para as pessoas. Assim como Deus vai nos dando, nós também vamos distribuindo. E Deus está junto conosco. Então, a Bíblia diz, quando nós der esmola, quando nós ajudar o nosso próximo, não precisa bater trombeta, né? Porque o nosso Pai Celestial, porque o nosso Deus, com os seus olhos como chama de fogo, ele está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Ele sabe. E uma coisa eu digo para vocês, vocês jamais vão ver aqui eu pedir dinheiro ou eu pedir oferta. Aquilo que Deus colocar no coração de pessoas, elas nos doam. Simplesmente o Espírito Santo trabalha e tem pessoas, né, nesta nossa associação,
Tem pessoas que têm notado esse nosso trabalho e nem da igreja são, e nem cristãos são, e nem evangélicos são. Eles têm voluntariamente cooperado para que esse trabalho cresça, para que as pessoas menos favorecidas sejam alcançadas. Então, não precisa, se nós temos Deus para pedir, nós temos Deus para orar, o Espírito Santo vai trabalhar e vai colocar no coração de pessoas para nos ajudar neste projeto. Nós temos um projeto, Faça uma Criança Feliz. Que projeto é este que nós temos? Né? É de escolinha bíblica dominical para as crianças, alimento para as crianças, roupinhas para as crianças, calçados para as crianças, cadernos, lápis, borrachas, brinquedinhos. Nós temos levado para muitas crianças. Depois para os papais, para as mamães. Temos comprado ali, né? E temos ganhado leite, arroz, feijão, massa, bolachinha, brinquedinhos. E temos ido nos becos e nos valados levar para as crianças, levar para as pessoas. Tem mamãe, tem papai que às vezes está desempregado, né? E não tem dinheiro para comprar o leite para as crianças, né? Falta muitas vezes alimentação. Enquanto nós vimos tantas pessoas brincando de rico, quantas pessoas gastando dinheiro, pagando muito caro para os pregadores, para os cantores, fazendo tantas festas. Se fosse pegar este dinheiro, que fosse, né, colocado no seu devido lugar, muitas pobrezas seriam sanadas, muitas pessoas seriam alimentadas. Mas é uma pena que nem todos têm o mesmo projeto. Por quê? Porque eles querem ser vistos por essa sociedade. Eles querem serem notados por essa sociedade. Nós somos grandes, nós fizemos um grande congresso, nós fizemos uma grande festa, e Deus não está preocupado com grande congresso, Deus não está preocupado com grandes festas, Deus está preocupado com aquela pessoa, né, que não tem como se alimentar, que não tem como se vestir, ou ainda muito menos aquelas pessoas que talvez não conheçam o Senhor Jesus por inteiro, ainda não tiveram um encontro com Ele. E está na hora de nós adiantarmos nos becos e nos valados, está na hora de nós entrar nas vilas, fazer os cultos de evangelismo, fazer, né, as visitas nas casas. Ainda ontem fiz, né, durante o dia 2 visitas e ainda estou devendo várias visitas. Por quê? Porque não dá tempo. Em 24 horas está ficando pouco. Se tivesse 48 horas, garanto para os nossos irmãos que eu ocuparia todo esse tempo fazendo a obra do Senhor. Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Então nós vamos agora, né, para o pilar que eu falei para você. O grande pilar, a oração. O cristão verdadeiro, o filho e a filha de Deus, para estar em contato com Deus, precisa estar na oração. E outra coisa, a oração é um segredo entre você e Deus. Não precisa fazer como os hipócritas e os fariseus faziam. Eles iam para os meios das praças gritar, né? Gritar. Eles iam muitas vezes para os muros de Jerusalém e ali colocavam os seus braços, as suas mãos nos muros de Jerusalém e oravam as suas longas orações para serem notados pelas pessoas, para que as pessoas que passavam por ali, por aquele lugar, ficassem olhando, olha ali, estão orando, de mãos levantadas, como que se os muros de Jerusalém pudessem resolver os seus problemas, como que se Deus, com seu olhar de misericórdia, estando lá no céu e olhando para o quarto de uma pessoa que está com problema, que está angustiado e angustiado, está ali dentro do seu quarto, a portas fechadas, os olhos de Deus não estivessem ali vendo, não estivesse contemplando talvez a angústia do seu servo,
ou da sua serva. Não precisa fazer gritaria, não precisa ser notado, não precisa ser visto por essa sociedade, mas precisa tão somente ser visto e notado por Deus. Vamos à frente. Aí diz, no capítulo 6, no versículo 5 do Evangelho de Mateus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gosto de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Eu acabei de dizer, no capítulo 6 e no versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Nós não precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ser notado por ninguém. Não precisamos chamar a atenção de ninguém. Nós precisamos unicamente chamar a atenção de Deus. Saiu fora desta mensagem um pouquinho, mas dentro de um texto eu quero trazer uma mensagem. Quem é que chamou a atenção de Deus num período triste da sua vida? Num período extremo da sua vida, que chamou a atenção de Deus, que não conseguia nem orar diante da sua angústia e da sua aflição? Foi Ana. Diz a Bíblia que Ana entra ao templo, se joga diante do altar e só movia os seus lábios. Diz a Bíblia que o sacerdote Eli ficou notando a atitude de Ana, que ela não conseguia orar a Deus. Ela tinha feito um voto, ela tinha feito um propósito com Deus, mas a sua alma estava tão angustiada que ela não conseguia falar. Estava ela diante da presença de Deus, mas naquela angústia, naquela aflição, ela chamou a atenção de Deus. E ela votou a Deus um voto. E disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, porque diz a Bíblia que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ana era estéril, né? Deus cerrou a madre. Ela não gerava filhos. E aquilo trazia para ela uma angústia muito grande. Porque as mulheres, elas gostam, elas amam ter filhos. Então Eucana, seu marido, tinha o quê? Uma amante, uma concubina, a Penina. E a Penina zombava de Ana porque ela dava filhos para Eucana e Ana não tinha. Mas chegou um dia, na sua angústia, chegou um dia na sua tribulação, ela não foi para as praças gritar. Ela não foi caminhar de pé dentro da sinagoga para se mostrar. Ela se jogou aos pés de Jeová. Ela se jogou aos pés do Senhor. Então, até o sacerdote Eli não entendeu. E disse: Ana, vai curtir a tua embriaguez. Estás embriagada, Ana. E ela responde para o sacerdote: a tua serva não bebeu bebida forte. A tua serva não está embriagada. A tua serva está amargurada de alma. Eu estou amargurada de alma. Tenho sido humilhada. E eu vim diante deste altar neste dia tomar uma posição. Eu vim fazer um voto com meu Deus, porque eu conheço meu Deus. E Ana era profetisa do Senhor. Profetizava para os outros a bênção. Mas ela estava aguardando a bênção e não chegava. E a pergunta é essa para você, meu irmão. A pergunta é essa para você, minha irmã. Há quanto tempo você está
fazendo a tua oração em secreto a Deus? Há quanto tempo você vem buscando por algo e até hoje não ganhou? Hoje chegou a tua vez. Hoje chegou a tua hora. Você que está me ouvindo, que tem pedido pelo teu familiar, que tem pedido para os teus parentes, que você tem se jogado diante do altar do Senhor e até hoje não ouviu a resposta do Senhor. Talvez, muitas vezes, Ana pensou em desistir. Senhor, eu tenho sido zombada por muitos anos e parece que o Senhor não tem dado crédito à minha oração. Mas chegou o dia, chegou a hora, quando ela menos imaginou, quando ela menos pensou, depois da oração, além de ser humilhada por Penina, foi humilhada pelo sacerdote, chamada de embriagada. Mas naquele dia foi diferente. Ana volta para casa e diz a Bíblia Sagrada que o seu esposo Eucana a possuiu e ela ficou grávida, engravidou e, aleluias, e no tempo determinado nasceu, aleluias, a Samuel. E glória! E também no tempo determinado ela cumpriu o seu voto, desmamou o menino e trouxe e devolveu a Deus conforme ela tinha, aleluias, feito o voto com Deus. Meu irmão, não interessa o tempo, não interessa quantos zombadores têm zombado de você, não interessa quantas peninas têm se levantado contra você. Mas então, pastor, o senhor falou de 3 pilares? Falei dos 3 pilares e o primeiro já estou completando. Para nós ganharmos a nossa bênção, para cumprir a promessa na nossa vida, o primeiro pilar é a oração em secreto com Deus. Oh, glória! Pastor, mas ainda tem um outro pilar? Tem. O segundo pilar é a convicção do teu chamado. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou tua serva. Eu vou me colocar na tua presença. E chega de eu passar vergonha. Chega de eu passar vexame diante dos meus adversários. Senhor, eu tenho convicção que foi o Senhor que me escolheu. Então, se você tem convicção do teu chamado e que foi Deus que te escolheu, ora com fé. Derrame as tuas lágrimas na presença de Deus. E Ele, diz a Bíblia, concederá o desejo do teu coração. Vamos indo. E as horas passam rápida. Daqui um pouco vou ter que fazer 1 hora essa live. 40 minutos, 40 e poucos minutos, está sendo pouco espaço. Porque Deus vai colocando a palavra no nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, segundo pilar é a convicção. Eu já encontrei pessoas que quando estão na prova, quando estão no deserto, muitas até dizem assim: eu não sei se eu tenho chamado para tal coisa. Eu não sei porque Deus me escolheu. Quando você não tem convicção do teu chamado, Deus não pode cumprir promessa. Porque você duvida. Você duvida. E Deus, na dúvida, não pode complementar o que Ele tem na tua vida. Agora, quando você não duvida, quando você diz, eu creio no que Deus fez para mim. Eu creio nas promessas que Deus tem para com a minha vida e para com a minha família e para com o meu ministério. Eu creio e não arredo o pé, eu tomo posse da minha bênção. Aí Deus diz, é disto que eu gosto. É de pessoa comprometida. É de pessoa que tem convicção. E terceiro ponto, terceiro pilar, é obedecer o ide do Senhor. Quando Jesus ressuscita,
primeiro dia da semana, que as mulheres foram cedo ao túmulo e ele não estava lá, e tinha um anjo assentado, e o anjo pergunta para elas: a quem buscais? E elas dizem: o mestre, o Nazareno. Ele não está mais aqui. Ele já tinha ressuscitado. Diz a Bíblia que elas confundiram, pensaram que era aquele que cuidava ali do cemitério. Onde é que vocês colocaram ele? Para que a gente saiba onde é que ele está. Não encontraram. E quando elas saem, Jesus aparece para elas e diz: mulheres, vai e avise os meus discípulos que eu estou indo para a Judeia. Vai e avise eles. Elas ali, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, e talvez tinha outras mulheres, já fizeram a missão. Já viraram missionárias na hora. E foram até os discípulos. Já começaram a fazer a obra de missão. E foram até os discípulos. E diz a Bíblia que elas contaram que tinham ouvido o mestre, mas eles não acreditaram. Mas eles não acreditaram. Por quê? Porque eram mulheres. Fizeram um pouco caso das mulheres. Mas as primeiras missionárias foram as mulheres. Foi elas que foram dizer para os próprios discípulos. E eles não creram. Eles não acreditaram. Até que vai indo 2 dos discípulos em direção ao caminho de Emaús, e de repente chega aquela terceira pessoa, Jesus. Ao lado deles, eles vão caminhando em direção a Emaús, e vão dizendo: você sabe o que aconteceu? Já faz 3 dias aí que o mestre morreu, e a gente ouviu falar, ele falou que ressuscitaria após o 3º dia, e é o 3º dia, e a gente não sabe dessa notícia. E ele pergunta para eles, o próprio Jesus perguntou para os discípulos, para aqueles 2 que iam indo: do que vós estão falando aí mesmo? Do que vocês estão dizendo aí mesmo? Ué, só tu que não sabe? Esse noticiário não chegou a ti? Tu não viu falar de Jesus o Nazareno, o Filho de Deus que foi morto e diz que até o 3º dia iria ressuscitar, mas hoje é o 3º dia e a gente não ouviu nada, não viu ele ressuscitar nem nada. As pessoas conversando com o próprio Jesus e não tiveram discernimento que era o mestre, o meigo Nazareno. Ô glória! Aí Jesus vai e diz a Bíblia Sagrada que os outros 11 discípulos estavam a portas trancadas, a portas fechadas, com medo dos judeus. Lá entra o verdadeiro missionário. De repente ele sente um arrepio, de repente sente um frio, diz ele: ué, estão as portas fechadas, estão as portas trancadas, mas parece que tem alguns passos dentro de casa, parece que tem alguém dentro de casa. E de repente ele chega, entra e eles estão à mesa e ele diz: paz seja convosco. Eles levaram o choque. Jesus senta à mesa com eles. Eles estavam com medo. Não conheceram Jesus. Oh, Deus. Não conheceram Jesus. Como tem pessoas que diz que anda com Jesus, mas ainda não conhece Jesus verdadeiro. E glória, estou sentindo a presença dele, estou sentindo a unção dele aqui neste lugar abençoado. Este lugar aqui é do Senhor, reservado, aleluia, para nossa oração e reservado para os nossos programas. Eles se arrepiaram e aí eles começaram a se alimentar. Foram para se alimentar e o mestre foi orar para agradecer. A Bíblia diz que quando o mestre vai orar, eles tentaram reconhecer que era Jesus e ele desapareceu. Talvez eles não tivessem nem orado para o alimento. O medo muitas vezes constrange as pessoas. O medo faz as pessoas muitas vezes esquecer até de orar. Eles estavam preocupados. Jesus estava ali e eles também não conheceram. Oh, glória! Mas as mulheres conheceram e sabiam que era ele. Eles estavam a portas fechadas. E Jesus, depois, novamente, eles não saíram. Eles não foram
E a Bíblia diz, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, nós vamos lá ver do capítulo 16, perdão, do versículo 11 a seguir, diz que Jesus, de repente, joga em rosto dos seus discípulos a incredulidade de coração, por eles ter visto as mulheres pregar, por eles ter sentido a presença dele e não acreditaram. E aí, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 15, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Terceiro pilar na vida do cristão para sustentar ele de pé é fazer a obra de missão, fazer a obra missionária, atender o chamado de Deus. A Bíblia diz que quem puder fazer o bem e não fazer, está pecando. Pecado de omissão. Você está vendo o teu irmão em necessidade. Você está vendo as crianças em necessidade. E você tem e não ajuda, você está em pecando. Você está sabendo que tem vilas, que tem bairros, que tem lugares precisando de ouvir a mensagem do Evangelho. E você não usa este pilar que Deus te deu, o ide. Ide. Ele não mandou ficar. A única vez que Jesus mandou ficar foi em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém. Ficai. Até que vocês, revestidos do poder, mas depois de vocês se encherem de poder, vocês têm que sair para a Judéia, Galileia e até os confins da terra. Mas muitos se encheram de poder e ficaram em Jerusalém. Tem gente que está ficando, sabe aonde? Em Jerusalém? Dentro da igreja. Dentro das quatro paredes. O tempo todo dentro das quatro paredes. Nunca ganhou uma alma para Jesus. Está 20, 30, 40 anos dentro da igreja. Faz questão de mostrar o cartão de membro. Olha, estou aí há 50 anos membrando. Estou há 50 anos na igreja tal. Mas quantas almas, pergunta Deus para você nesse dia, você já ganhou para Jesus? Quantas almas você ganhou? Tem adentrado no beco e no valado? Tem feito a missão? Tem usado este pilar que Deus te deu? Tem obedecido ide? Ou está dentro de quatro paredes, como os discípulos estavam com medo de judeu? E hoje, muitas igrejas, as lideranças estão com medo. Medo do quê? Das leis. Se nós pregar o evangelho na praça, eles vão nos prender, eles vão nos perseguir. Se nós evangelizar nos hospitais, poderemos pegar os vírus. Não é assim que se prega o evangelho. Evangelho não precisa ter medo, porque Deus vai na frente. Ele vai na frente. Passemos pelo período da Covid-19. Pela bondade de Deus, eu não tomei uma injeção, não tomei uma vacina e papai não permitiu. Fizemos os cultos normais e muitas igrejas que fecharam as portas, os membros iam lá, sem contar com Deus conosco. E ninguém morreu do Covid. E ninguém da nossa igreja, o Senhor permitiu morrer do Covid. Mas todo dia nós assistia pessoas morrendo e morrendo e morrendo e morrendo. E o Senhor nos guardou, porque nós continuamos fazendo os nossos cultos normais. E Deus escondeu dos olhos da fiscalização até naquele tempo, para que eles não vissem que nós estávamos fazendo culto. Eles passavam e não viam. Aí depois que passou o Covid-19,
Um amigo meu que era da fiscalização disse, ué, o que aconteceu que nós parece que ficamos doidos, Raimundo? Esquecemos de passar lá para ver como é que estava. Vocês não esqueceram. Foi o Espírito Santo. Foi papai que trabalhou e não deixou vocês passar por lá porque nós tínhamos excesso de pessoa ouvindo a palavra do papai. E Deus não permitiu vocês passar por lá para fechar as portas da casa do Senhor. Oh, glória! E assim nós fizemos a obra do papai. Fiz muitas visitas em muitos lugares que as pessoas já tinham pegado os vírus e papai não permitiu que eu pegasse nada. Sabe por quê? Porque eu estava ligado no céu. Eu estava apegado no céu. E glória! Quando você tem convicção do teu chamado, quando você exerce a tua fé, quando você exerce o ID do Senhor Jesus Cristo, ele se compromete contigo. Meu irmão, minha irmã, use a fé que Deus te deu. Deus amado, Deus santo. E eu quero agora orar com você. Quero agora orar junto com você. Quero ministrar a bênção sobre a tua vida. Todos aqueles irmãos, né? Deus abençoe você que mandou esse pedido de oração. Nós vamos orar sim por você. Vamos orar por todos os irmãos. Fique tranquilo que nós vamos orar por todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos que estão aí, né? Nos assistindo nessa live. E peço, compartilhe. Compartilhe aí para que possa ser alcançada outras pessoas. Vamos orar então, né? Em nome de Jesus, oramos agora. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, meu Deus, e quero Te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Por esta manhã abençoada, Senhor, que nós venhamos a estar alicerçados. Primeiro, na fé. Segundo, fazendo a Tua obra do jeito que ela é. Obedecendo o Teu ID. Abençoa Teus filhos que aí, Senhor, tiraram esse tempo para estar, Senhor, diante do seu aparelho. Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, se acaso tem pessoas enfermas, pessoas problemáticas, pessoas desesperadas, pessoas paradas na caminhada, pessoas desempregadas, Senhor, para a honra e glória do nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, eu quero ministrar a bênção, eu quero profetizar a vitória. Esta enfermidade não é tua, meu irmão. Esta enfermidade não é tua, minha irmã. Deus não te fez para andar enfermo e nem enferma. Deus vai te curar nesse dia. Sinta o toque da mão de Deus aí tocando na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que adiante no seio da tua família, dos teus parentes, dos teus amigos, dos teus vizinhos, e faça uma grande obra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre e exerça o teu chamado, diz tão somente o teu Senhor. Meu irmão, meu irmão, exerça o chamado que Deus te deu. Queira o homem ou não queira o homem não tem direito de impedir ninguém com o chamado que Deus deu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esqueçam, amanhã, sexta-feira, às 9 horas, mais uma live, mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.